Olá, eu vou fazer uma entrevista sobre como é que era viver na altura em que Salazar governava. Então eu estou com o Clandinís Nunes, que tem 75 anos, e vamos começar então as perguntas. Como é que era viver naquela altura? Como é que era o estilo de vida? O estilo de vida era simples, do mais simples que havia. Nós íamos trabalhar, víamos para casa, de casa para o trabalho, ao domingo íamos dar um passeio de bicicleta. E há dia das pessoas trabalhavam e agitavam o que podiam para comer, mas era tudo produtos que na maior parte que eram cultivados no campo, trabalhavam-se no campo, pronto, depois o arroz, azeites e essas coisas era tudo racionado já, era muito complicado. E como é que sobreviviam as pessoas mais pobres? Viviam pobrezinhas, amiga. Como eu também vivi. Não tinham sapatos para calçar, não tinha nada. Epá, viviam muito mal, com muitas dificuldades. Havia sempre quem se desenrascasse melhor um bocadito, claro. Mas pronto, na maioria trabalhavam de manhã à noite, de sol a sol, e não ganhavam quase nada. Pronto, andavam descalços muitas vezes, até de manhã levantavam-se, não tinham sapatos, iam para os campos descalços. Mas você vivia com muitas dificuldades? Ou... Com muitas dificuldades, porque praticamente não tínhamos o que comer. Só aquilo que semeávamos, quer dizer, comíamos o que se produzia. Depois a broa cozia-se 8 cada 8 dias, às vezes já tinha velório, e a gente assava na brasa, no lume, e comíamos, não havia outra coisa. Uma sardinha era dividida a meio, um comia o rabo, outro comia a cabeça. E as pessoas tinham liberdade de pensamento contra o governo? Nem pensar, não, isso não. Não se podia falar contra o governo, não se podia criticar, nada. As pessoas tinham de andar caladinhas, tinham de fazer muito cuidado. E nesse tempo havia a censura. Por exemplo, os jornalistas não podiam publicar nenhum artigo no jornal sem ir à censura. Tinha primeiro de ir à censura para analisarem o artigo e só depois é que podia ser publicado. Ao passo que hoje, depois do 25 de Abril, com a liberdade de expressão que há, hoje já se publica tudo de qualquer maneira, que não há qualquer restrição que seja contra o governo, seja contra políticos, seja contra quem for, podem-se expressar de qualquer maneira, enquanto que nesse tempo não podiam, e todo aquele que se expressava e falava contra o governo era logo preso, e era castigado e não podia expressar-se como hoje. Havia medo, e daí as pessoas terem medo, mesmo às vezes quando se encontravam 2 ou 3 pessoas, por exemplo, a conversar, aparecia logo a polícia, o GNR, aparecia logo uma entidade superior para ver o que é que as pessoas estavam a fazer, o que é que estavam a conversar e para as dispersar, que não podiam estar concentradas nem encontrar-se juntas para conversar, até às vezes nem era sobre assuntos políticos, sobre assuntos pessoais, conversas pessoais, mas não havia essa liberdade, porque as pessoas tinham medo, precisamente. Como era a tua vida no tempo de Salazar? A minha vida no tempo de Salazar era com muito medo. Medo do quê? Medo do governo. O governo naquela altura era muito mau. As pessoas juntavam-se em grupo, nas tabernas e sempre com medo, porque havia pessoas da PIDE, que eram esses que prendiam as pessoas que estavam a falar mal do governo. As pessoas tinham medo, mesmo até pronto, de pararem na rua e conversarem, porque havia sempre pessoas que estavam, a PIDE, espiões, que estavam sempre em contacto com as pessoas para ver se estavam a dizer mal do governo, de Salazar, do tempo como se vivia nessa altura. E então as pessoas tinham medo, não falavam e não havia a liberdade de expressão como há hoje. E o que era a PIDE? A PIDE eram polícias secretos, claro, que ninguém sabia que eles eram polícias, ao fim e ao cabo. Eles entravam no café com pessoas normais, sentavam-se, bebiam o copo deles, e isso dizia que
se vissem outros noutra mesa a falar sobre política ou contra o governo, pumba, já estavam. Eles chamavam outro, te ligavam e pronto. E tu eras seguida logo. Era assim. E havia muitos casos, ou poucos casos, de pessoas que eram perseguidas pelo governo? Muitos casos? Muitos ou poucos? Muito. Isso era o dia a dia. Era preciso andar com muito cuidado. Era. E também como é que era a educação? Como é que as pessoas iam à escola? Como é que era? E algumas sim ou se não iam? Eu nunca fui à escola. Mas havia escola em Porto Meio. Havia ali uma escola. Mas naquela altura não era obrigatório ir. Mas as pessoas iam. Algumas? Algumas. Ou por mais tarde. Havia escola à mesma. E queriam que eu fosse para uma... Ela era Natália, a senhora Natália. Assim uma escola, assim já depois, assim à noite e assim. Mas eu nunca quis ir. Na escola, quando eu fui, nós tínhamos regras. Era ao entrarem, bom dia, senhor professor ou senhora professora. E depois, cada qual ao pé da sua cadeira e da mesa, e cantávamos um hino de Portugal. Depois é que sentávamos. Essas regras eram muito exageradas. Em relação ao tempo que se vive hoje, eram. Hoje temos muita mais liberdade, toda a gente diz o que pensa e tem as suas ideias e exprime-as e conversa. E acho pronto, que eram exageradas, embora era o tempo daquele tempo e era assim que se vivia. Como é que era a tua sala de aula? A sala de aulas tínhamos a fotografia do Carmona, a fotografia do Salazar, um mapa de Portugal e um quadro com o giz para nós fazermos as contas. E íamos ao mapa de Portugal, dizer as serras onde ficavam, os rios onde nasciam e onde iam desaguar, e quando íamos ao quadro éramos castigados por não saber fazer as contas nem os problemas. E então havia uma palmatória e uma vara da Índia. Apanhei muito nas minhas mãos e na minha cabeça com a vara. O que é que fizeram as pessoas para melhorar a sua situação financeira? Muitas foram para o Alentejo, pelo menos os homens. As mulheres ficavam com os filhos. Os homens iam para a safra do Alentejo, cavar para as vinhas. Outros imigravam, fugiam com os filhos e os homens e passaram tormentos para chegar à França. Atravessavam selvas, atravessavam os rios porque eram presos naquela altura. E os que eram presos eram castigados, apanharam muito. Tenho aqui uma história de uma vizinha minha. Foi ela, o marido e 2 filhos. Fugidos para a França. Governaram vida. Mas tiveram muito medo de serem presos e atravessaram um rio com água para o pescoço, com os filhos às cabalitas. Depois, verdadeiramente, começamos a viver quando saímos daqui. Foi mudar, digamos que subir de um patamar para o último patamar da escada. O sistema de vida lá era tão diferente ao daqui que, pronto, mas mesmo assim a pessoa sente sempre saudades. 1, 2, 3, 4, 5 anos daquele tempo em que corríamos aqui pelo Monte Santos, à vontade, com todos contentes, aquilo era uma maravilha. E o país acompanhava os desenvolvimentos da Europa? Sim, com certeza. O Portugal não vivia totalmente independente, não. Sempre ligou com os países vizinhos. No tempo do General de Gaulle, portanto, havia um relacionamento bom entre o General de Gaulle e Salazar. Havia o governo espanhol também, pronto. Havia ligações entre esses países, sim.
mas era um tempo totalmente diferente do de hoje, em que havia mais escravidão que não há hoje. As pessoas vivem de outra maneira que não se vivia naquele tempo. Portanto, é um tempo totalmente diferente do que era naquele tempo, do tempo de Salazar. Muito diferente. Era uma ditadura, portanto, as pessoas viviam naquele tempo e diziam mesmo que era o tempo da ditadura. Tanto é que se deu o 25 de Abril precisamente para acabar com essa ditadura, para as pessoas terem mais liberdade, poderem se exprimir, terem outras atitudes que não naquele tempo, que as pessoas tinham mesmo medo que hoje não têm. Agora, claro, agora é tudo muito fácil, mas pronto, as pessoas às vezes andam por aí e não mostram grande felicidade. Enquanto nós, no tempo da pobreza, contentávamos com pouco. Estás a ver? E por isso as pessoas, não era preciso muito para as pessoas serem felizes. Pronto. Está lá. Então, muito obrigada por ter aceitado Nada, este foi convite. com muito prazer que aceitei este desafio e que Então, tudo pronto. corra bem. Essa foi a minha entrevista.